A gente começa falando de pedágio, desde a abertura das cancelas até o início desse processo de novas concessões, todos os detalhes sempre aqui no Jornal da Manhã Paraná. E agora a notícia é que, faltando um mês para o primeiro leilão do novo pedágio, a expectativa para a realização desse certame é grande. A modelagem ainda gera alguns questionamentos, mas a ANTT garante que todos os pontos serão esclarecidos dentro do prazo previsto. A disputa para arrematar o grupo de trechos rodoviários que compõe aí o lote 1 da concessão está agendada para o dia 25 de agosto, ou seja, daqui 30 dias. O leilão vai acontecer na Bolsa de Valores de São Paulo. O lote 1 tem 473 quilômetros de rodovias e engloba as ligações entre Curitiba e Guarapuava, Guarapuava-Ponta Grossa, além da região metropolitana. São trechos das BRs 277, 373, 376, 476 e das PRs a 418, 423 e 427. De acordo com o governo federal, o investimento previsto para esse primeiro grupo de rodovias é de 7 bilhões e 900 milhões de reais. Entre os benefícios anunciados, 344 quilômetros de obras de duplicação, 81 de faixas adicionais, 38 quilômetros de terceiras faixas, além de 41 de vias marginais. O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, espera que o primeiro leilão do novo pedágio seja bem sucedido. A gente vai acompanhar o que ele disse. Nós estamos muito otimistas com o leilão. O que foi construído pelo governo do Paraná com toda a sociedade nos dá muita firmeza de que vamos ter um leilão bem sucedido. Nós temos conversado muito com o Ministério e também com a ANTT. Recentemente, inclusive, eu tive um evento com a ANTT, onde eu sugeri, inclusive, os próximos leilões, sendo o 3 e o 6, a gente está construindo isso. Então, nosso contato praticamente é diário das equipes que trabalham no governo do Paraná, junto com o governo federal, seja a Infra, seja a NTT. Então, a gente tem acompanhado tudo isso. E também a B3. Eles estiveram pessoalmente com o governador Ratinho Júnior, a própria equipe que organiza na B3 esteve conversando conosco, porque eles estão com uma expectativa de que esse leilão, além de tudo, ele vai ser um dos leilões mais acompanhados, né? Eles acham que a bolsa vai ficar cheia nesse dia. Sandro Alex também falou sobre a expectativa de que grandes empresas participem do leilão. Claro que nós estamos falando de lotes do Paraná, que são os maiores do Brasil, então não é qualquer empresa que participa, até pelas garantias que devem ser dadas ao negócio, e isso a gente exigiu mesmo, porque tem um volume de obras a ser realizado que é considerável, então nós não queremos os picaretas no mercado, nós queremos os grandes players participando, mas nós temos percebido que nessas últimas semanas isso acabou aquecendo ainda mais. É uma discussão internacional, porque o leilão é internacional, então por onde a gente passou, nós, tanto eu quanto o governador do estado do Paraná, a gente percebeu que o cenário é muito positivo, que os grandes players do mundo estão de olho neste leilão do Paraná. Vale lembrar que, assim como nós todos, o setor produtivo também está ansioso pelo leilão do primeiro lote da nova concessão. Fernando Moraes, que é o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, a FACIAP, falou sobre o assunto. O modelo de concessão apresentado pelo governo federal é resultado de um amplo debate com o setor produtivo, com os deputados estaduais e os parlamentares da bancada paranaense no Congresso Nacional. Por isso, não contamos com alguma surpresa. O leilão é um grande passo rumo ao desenvolvimento do Paraná e está trazendo muita expectativa, não apenas no setor produtivo, mas em toda a sociedade. Primeiramente, porque as rodovias se encontram em estados precários, necessitando de reparos urgentes e boa administração. Não é novidade que alguns deputados estaduais continuam com dúvidas sobre o edital lançado pelo governo federal. A gente tem um grupo aí de parlamentares que enviou uma série de questionamentos para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, questionando aí esclarecimentos. Luiz Cláudio Romanelli, do PSD, que faz parte deste grupo, afirmou estar preocupado com o processo. Nós estamos aí há um mês de iniciar uma longa viagem de 30 anos. E, sinceramente, eu ainda tenho dúvidas se os órgãos responsáveis pelo novo pedágio estão oferecendo a modelagem econômica mais adequada para o Paraná, né? Nós fizemos todos os esforços para ter o leilão pela menor tarifa, nós promovemos audiências públicas, derrotamos o modelo híbrido. Ou seja, nesse ano nós já estivemos no Palácio do Planalto, no Ministério dos Transportes, na NTT, né?
tudo para pedir um aperfeiçoamento do projeto. Tivemos avanços, inclusive, esse ano. Mas veja, o TCU, por exemplo, fez várias sugestões e determinações que não foram observadas no edital e na minuta dos contratos. Ou seja, apesar de toda essa mobilização, eu não vejo uma garantia real para a realização das obras e nem amparo técnico para os degraus tarifários de 40% após as duplicações. Romanelli ainda ressaltou que, caso seja necessário, o grupo de deputados pode solicitar a impugnação de alguns pontos do edital. Nós já enviamos mais de 100 pedidos de explicações para a ANTT, aguardamos as respostas técnicas e, se possível, as correções necessárias. O que nós nunca aceitamos e sempre questionamos é que a concessão se torne unicamente um modelo de negócio, mas que ela seja uma solução, acho que todo mundo quer isso, para os gargalos logísticos do Estado com um pedágio justo. Se forem respostas padrões, dependendo do que for, obviamente nós vamos impugnar o ponto do edital que nós entendemos que é frágil, que tem alguma questão mal explicada. É melhor fazer essa impugnação agora do que a gente ter que se calar por 30 anos. Vamos aguardar as respostas, daí nós vamos tomar as providências que considerarmos adequadas. Além do deputado Romanelli, que a gente acabou de ouvir, o deputado Arilson Chiorato, do PT, também faz parte desse grupo de parlamentares que enviou perguntas para a NTT. Ele espera que a agência preste os esclarecimentos necessários. Nós estamos aguardando que a NTT cumpra o prazo regimental para não ter que esbarrar esse processo na justiça. Queremos as informações e, claro, que caso não venha acontecendo, respeitando o que o TCU já orientou a ser feito, recomendações, obrigações, etc. E mais as demandas do povo do Paraná, no tocante à logística, no tocante à transparência, nós vamos fazer uma ação judicial desse processo. Então, a gente está aguardando que venham as informações para que a gente tenha um compromisso do governo federal para que a gente possa ter um pedágio efetivamente mais barato que o outro e que garanta condições de trafegabilidade e segurança no Paraná. Esse é o nosso objetivo. Marcelo Cardoso Fonseca, que é o superintendente de concessão da infraestrutura da ANTT, ressalta que a expectativa para o primeiro leilão é grande. Nós temos uma grande expectativa aqui em ANTT para o primeiro leilão das rodovias paranaenses, o leilão do lote 1, não somente porque ele vai inaugurar um programa de 6 lotes de concessão, que são aproximadamente 3.300 quilômetros, mas também pela capacidade dessas licitações de mudar o patamar das rodovias paranaenses, agregar muitos investimentos e, inclusive, quanto aos interessados, nós temos feito sondagens de mercado juntamente com o Ministério dos Transportes que mostram que nós temos aí um grupo relevante de investidores olhando o projeto, estudando o projeto. Recebemos centenas de pedidos de esclarecimentos, inclusive, sobre pontos de edital que mostram que o mercado tem olhado com bastante cuidado, bastante atenção para essa licitação e deve participar de forma bastante consistente da licitação. Então a expectativa é muito grande, né, de termos um sucesso e levarmos esse primeiro lote, então, à assinatura de contrato em breve. O superintendente da ANTT também explicou que todos os questionamentos feitos para a agência serão respondidos dentro do prazo estabelecido. São mais de 400 pontos que serão respondidos aqui pela ANTT e nós temos, conforme o edital, uma previsão de fazer isso no dia 27 deste mês de julho. Então, todas as respostas serão dadas ali naquele momento, né? Todas aquelas que tiverem pertinência com o edital serão plenamente respondidas e esclarecidas. E aí, entre isso, nós temos interesses da sociedade, né? Então temos ali parlamentares que fizeram questionamentos, lideranças, e temos aqueles também que estão interessados em fazer seus lances dentro do edital, que tiram dúvidas mais técnicas, mais pontuais quanto à modelagem, e todas essas questões serão então respondidas nesse prazo de 27 de julho. Nos trechos definidos para o lote 1 serão 5 praças de cobrança. As estruturas já existem e serão restauradas e modernizadas. Elas estão localizadas em São Luís do Purunã, Porto Amazonas e em Irati, na BR-277. Na Lapa, na BR-476 e em Bituva, na 373. Ainda de acordo com o edital, as rodovias do primeiro lote também terão 9 bases operacionais com 10 ambulâncias para atendimento a pacientes de médio e alto risco de vida. O texto também prevê serviço de atendimento mecânico feito por 6 guinchos leves, 4 pesados, além de 2 caminhões-pipa e também 2 caminhões gaiola. A gente acaba de
destrinchar aqui a memória do nosso ouvinte sobre os pontos relacionados ao lote 1 do pedágio, a grande expectativa pela duplicação da BR-277, principalmente de ponta a ponta. A gente já tem aí um trecho significativo dela nesse lote 1, que é de Curitiba até a cidade de Guarapuava. E aí, Pedroso, vemos que estamos a 30 dias dessa primeira concessão. Como demora quando a gente lembra do primeiro momento em que o pedágio foi finalizado no estado do Paraná e as cancelas foram abertas. Muito se falou sobre o próximo semestre, que já haveria aí contrato de concessão. Estamos aqui no dia 25/7/2023, ainda fazendo a contagem regressiva. Bia, foi em novembro de 2021. Quando as cancelas foram abertas, quando o contrato ali se encerrou, novembro de 2021. Pelo amor de Deus, olhe quanto tempo se passou. Essa é uma novela que já ficou chata. Ninguém tem mais paciência para ficar querendo entender o que está acontecendo, o que deixou de acontecer. Até porque essa questão da modelagem, como disse ali o Fernando Moraes, que representa a FACIAP, ele foi amplamente debatido. Esse modelo ele não nasceu na cabeça de alguém e simplesmente apareceu no mundo real. Não, ele foi debatido com a sociedade, foi debatido com os políticos, né? Nós acompanhamos aqui deputados falando, o secretário falando, então todo mundo teve o seu momento de participar e todos ali deram a sua contribuição. E tem um lado que ficou mais satisfeito, outro lado menos satisfeito, mas isso faz parte do jogo democrático. As pessoas têm visões distintas, as coisas são mediadas, em algum momento alguém vai sair perdendo. É isso. Quem não pode sair perdendo é a sociedade paranaense, que precisa dessas obras. A gente escutou ali a quantidade de duplicação, viaduto, né, acostamento, vias marginais, ou seja, são obras que são necessárias. Quando a gente cobra aqui urgência no pedágio, não é porque ninguém está ansioso, louco para dar dinheiro para pedageira. Não tem nada disso. Até porque, não sei vocês, mas eu inclusive tenho um pouco de trauma, de tanta corrupção, de tanto problema que a gente teve no pedágio anterior, eu sou meio traumatizado. Então não é vontade de pagar o pedágio quando eu viajo aqui pelo Paraná. Não é nada disso. É a urgência de que essas obras aconteçam, que o nosso setor produtivo consiga transportar suas cargas, ter ali as coisas que eles compram chegando para sua produção, conseguir circular suas mercadorias, os nossos produtores rurais terem a certeza de que a sua safra vai chegar até o porto e mais do que isso, que todo mundo que por ali viaja, Bia, tenha segurança, porque é disso que a gente está falando também. Então não adianta esse debate, olha, vem para cá, vem para lá. O que as pessoas precisam entender é o seguinte: tem pontos que devem ser esclarecidos? Ótimo. Tem detalhes que podem ser aperfeiçoados? Excelente. Mas a gente não pode ficar ali na minúcia da vírgula, tratando de uma coisa que pode ficar parecendo em algum momento choro de derrotado ou mais do que isso, medida protelatória tentando empurrar com a barriga. Eu aguardo ansioso a conclusão desse processo do lote 1, porque depois dele todos os outros esclarecimentos ou todos os outros pontos vão ser superados, porque o modelo é o mesmo. Então você tem ali um detalhe ou outro, mas na prática, depois desse modelo ter passado ali pela Bolsa de Valores, a expectativa é real de que muitas empresas grandes participem, que a gente consiga alcançar talvez um desconto significativo. Então, Bia, esse modelo ele precisa sair, porque essa é aquele tipo de novela que ninguém mais tem paciência de aguardar o próximo capítulo. Então a gente vai atentos, porque o assunto é muito importante, mas os atores que não cansam de fazer de palanque esse assunto do pedágio precisam superar. Talvez se a gente tirasse ali tudo o que os políticos falaram e ficasse única e exclusivamente com o representante ali do setor, né, da sociedade civil, talvez a coisa já teria avançado mais. E é isso que a gente precisa, que o Paraná continue avançando. Chegamos ao posto de quarta economia, a gente não pode deixar que nenhum gargalo logístico pare o crescimento do Estado.